Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Então, agora a gente vai falar um pouco mais desses transtornos psíquicos relacionados à Vata. Normalmente, transtorno psíquico é relacionado à Vata. No Ayurveda, porque Vata governa o nosso sistema nervoso. E governando o nosso sistema nervoso, ele governa todos os nossos outros sistemas metabólicos e anabólicos. Vata, no Ayurveda, é o princípio do movimento dentro do espaço. É a coordenação do movimento dentro do espaço. Não é ar e éter, como a gente pega um livro e tá, e daí? O que isso... Fica uma coisa meio boba, assim. Mas é o princípio, a inteligência que governa o deslocamento dentro de um determinado espaço. Porém, o espaço ele não tem um tamanho definido per se. Ele é um espaço que pode se contrair e se expandir, tal qual, por exemplo, a veia no nosso corpo. Okay? Ele é um espaço, mas ele não é necessariamente um espaço com uma parede, como a gente pensa de uma forma. Mas essa noção de espaço pulsante é uma coisa que, assim, a gente não tem muito essa noção fora da fisiologia. A gente tem mais a noção de espaço como um ambiente 3D delimitado e estático, certo? Mas o que a gente está falando aqui de Akash tem a propriedade de aumentar e diminuir, certo? Então isso é onde vai o que é movimento sem um foco muito específico, que nem o vento, se desloca, ok? Então uma hora o teu sistema nervoso tem que mandar impulso para lá, outra hora ele tem que mandar para cá, outra hora ele cessa porque ele tem que cessar, outra hora ele entra com um movimento no sentido contrário. E o sistema nervoso ele tem que fazer isso. Ele, por definição, ele tem que ter algum grau de instabilidade para ter a flexibilidade que ele tem, que é de ligar e desligar disjuntor, ok? Então o Vata, ele governa o nosso sistema como um todo, como um eletricista, um campo bioelétrico. Desliga aquele disjuntor ali, agora liga esse daqui. Agora desliga o disjuntor de sono, liga o disjuntor de comer, de vontade de comer. Desliga o de vontade de comer, põe o de a pessoa andar, certo? Então, por exemplo, agora eu vou bocejar. Isso foi Vata que chegou no diretor e falou: acho que tem pouco oxigênio no teu pulmão, cara. Dá uma ajeitada aí. Aí ele vai e liga. Ele fica observando esses infinitos graus de padrão de regulação fisiológica que tem no nosso nível de açúcar, nível de vitamina não sei o que, nível de temperatura, nível de acidez. São infinitos esses quadros clínicos que a gente chega hoje em dia no hospital, o cara pega uma bateria de exame. O Vata faz muito mais do que aquela bateria de exame a cada milissegundo, certo? Bom, recentemente, meus últimos, 3 ou 4 vídeos, eu tenho falado de Samprapti, que é o conceito de fisiopatologia dentro do Ayurveda. E a gente tem a fisiopatologia prioritariamente a partir de Vata, ou Pitta, ou Kapha, ainda que isso possa ser interrelacionado. O que a gente chama de transtorno de atenção? Hiperatividade, autismo, esquizofrenia, síndrome do pânico, ataque epiléptico. Todas essas coisas estão dentro do que o Ayurveda entende como um distúrbio de Vata no nível 4 e 5, que são níveis já clinicamente prodrômicos e sindrômicos, ou seja, ou você está quase com um quadro de doença ou você já está com um quadro de doença bem definido, certo? E existe um aspecto muito importante quando a gente está falando de Vata, que Vata ele tem um tropismo por determinadas áreas de estruturas fisiológicas no nosso corpo. O nosso corpo, na perspectiva do Ayurveda, tem as seguintes estruturas fisiológicas, os seguintes tecidos: plasmático, sanguíneo, muscular, adiposo, ósseo, medular e reprodutivo, ok? Desses daí, o que o Vata tem mais afinidade, via de regra, é o ósseo e o medular, por uma questão de que os princípios constitutivos dessas estruturas fisiológicas, elas têm
coisas comuns com Vata, que é vento e espaço, ok? Então, é muito mais fácil, em termos, uma pessoa que tem distúrbio de Vata ter problema no tecido neurológico do que no tecido adiposo. Não quer dizer que é impossível uma pessoa ter lá com problema de formação de tecido adiposo, que é um distúrbio de Vata invadindo o tecido adiposo. Mas, por uma questão de similaridade do que uma coisa faz e qual é o tecido que faz uma coisa similar àquilo, meio que a pessoa que gosta de tomar álcool acaba meio que achando normal ir parar num bar. A pessoa que gosta de jogar bola meio que acaba achando normal ir parar numa quadra de futebol. Não que uma pessoa que gosta de jogar bola não possa chegar num bar, nem uma pessoa que gosta de tomar álcool não possa chegar numa quadra de futebol. Mas esse tropismo é mais ou menos essa ideia, uma afinidade, ok? Então, pessoas que vão ficando com distúrbio de Vata mais acentuado, vira e mexe em algum grau, enlouquecem. Enlouquecem no sentido de que perdem a capacidade de ter uma convivência psíquica harmoniosa com o meio, tá? O que eu quero ressaltar aqui agora é a diferença de cada uma desses tipos de coisa. Ayurvedicamente, elas têm nomes clássicos. Num dos cursos que eu dei, eu falei um pouco sobre o Ummada. No Charak Samhita, existe todo um aspecto de discussão de distúrbios psicológicos e psiquiátricos. Mas eu quero falar nos termos contemporâneos, ok? Bom, então, síndrome de déficit de atenção. É qual esse? TDAH? TDAH, transtorno de atenção e hiperatividade. Então, déficit de atenção e hiperatividade, pro Ayurveda ainda tem mais ou menos duas tinturas. Tá? Déficit de atenção normalmente está mais relacionado por um excesso de atributo de espaço do que de um excesso de atributo de vento. Hiperatividade está mais relacionado a um excesso de atributo de vento. O que significa? Déficit de atenção é aquela pessoa nem que está se mexendo tanto na tua frente, mas o olho, ele fica assim, ó. Consegui mudar o meu olhar o suficiente para você ver qual foi a diferença? Ele parece que não está aqui. A sensação de ausência é um distúrbio de excesso de Akash, ok? A hiperatividade é mais do tipo assim. O olho fica irrequieto, o corpo todo fica irrequieto também, mas é mais excesso de vaio, ok? Então, para uma pessoa que está com déficit de atenção nesse sentido, é mais válido você fazer coisas corporais, assim, encostar no corpo da pessoa, fazer com que ela tenha noção de espaço, fazer com que ela tenha consciência corporal, fazer que ela tenha tipo atividade de desenhar, pegar alguma coisa na mão, argila, coisas que tragam atributo de terra para ela, que é terra. Coisa que uma de hiperatividade provavelmente vai pegar aquilo e ficar correndo para um lado para o outro. Então, em um certo sentido, excesso de vaio, a primeira coisa que na perspectiva do Ayurveda faz sentido é você gastar esse vaio. A pessoa está com hiperatividade, gasta aquilo, fica fazendo polichinelo, pique-esconde, não sei o que, blá 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 blá, gasta. Que depois tem que nutrir de novo e tal. Mas, num primeiro momento, você sentar para conversar com ela, fazer Natishodhana, qualquer coisa assim, coisa que o Natishodhana no déficit de atenção provavelmente ia ajudar. No primeiro é fazer polichinelo, assim, sabe? Tipo, correr, pular corda, gastar a agitação. E aos poucos, depois que essa agitação, esse vaio, ele é gasto, em um certo sentido, gasta a fichinha, sabe? Gastou ali. E antigamente aqueles telefones a gente botava tanto a ficha ela depois ficava gasto, perdia a função, meio que nesse sentido. A gente começa a ter uma capacidade de fazer com que a pessoa consiga observar algum grau de respiração, consiga fazer algum grau de movimento coordenado entre respiração e movimento, certo? Então, hiperatividade, excesso de vaio, nosso objetivo é fazer com que a pessoa consiga estabelecer um link entre movimento e respiração. Inspiração, movimento expansivo, expiração, movimento constritivo. Déficit de atenção,
principalmente coisas que vão regular o elemento do Akasha. Então, encostar na pessoa, ter mais grounding effect, né? Fazer com que a pessoa se sinta mais aterrada. E aí, por exemplo, fazer Shavasana para essa pessoa normalmente não vai ajudar tanto, porque essa postura do relaxamento final, do yoga, etc. e tal, que a gente fica deitado, aquilo aumenta a sensação de espaço. Então, Shavasana para uma pessoa que está com déficit de atenção, provavelmente vai ser no que a gente chama de postura do crocodilo, que fica de cabeça para baixo e deitado de lado. Outras coisas que são relevantes dentro desse mundo de vata gravado. Ansiedade extrema, que vai virar em algum grau crise de pânico ou qualquer coisa assim. Ansiedade normalmente é relacionada a um excesso de vaio, mas o excesso de vaio é relacionado ao futuro. Não é tanto a um excesso de vaio como uma coisa que no presente precisa se mexer. É um processo psíquico em relação a que a mente fica indo para o futuro. Então, existem várias e várias técnicas para dar conta disso. Mas uma das coisas que ajuda em termos de respiração é um pranayama do coelhinho, que é assim. E cada vez mais o final aumenta o espaço. Na ansiedade, a respiração ela fica muito clavicular. Então a gente tem que fazer com que a respiração desça. Mas a pessoa está com tanta hiperventilação que ela não consegue tanto. Ela já travou e quer respirar de novo, certo? Então esse pranayama. Ele ajuda a tirar esse excesso de ar que não consegue sair dentro de você. Então essa ansiedade ela tem um efeito do que o excesso de vento na cabeça você vai tirando ele pela expiração. Coisa que é muito relacionada a pânico, que é um caso mais grave, assim. Você inspira, respira, e aí vê se consegue durante 1 segundo observar a pausa. Inspira, respira. Aí você vai falar, pô, mano, não, mas isso tudo eu já sei, isso tudo as pessoas já fazem sozinho. Mas o yoga é o entendimento da fisiologia por detrás disso, né? Entender como a gente pode influenciar. Isso eu não estou nem falando de mantra e outras coisas que são mais viajandonas. Isso num consultório ainda daria para fazer. Teria uma mistura mais de asanas, de cromoterapia e de aromaterapia também. Todas essas terapias sutis, elas têm a sua validade desde que você consiga lidar bastante com esses princípios. O que é o princípio de espaço? O que é o princípio de movimento? Que por enquanto foi o que a gente falou mais, mas tem o de calor, tem o de liquidez e tem o de solidez também, que no livro de Ayurveda mais básico vai aparecer como éter, ar, fogo, água e terra. Mas é muito mais inteligente do que umas palavrinhas assim meio. Eu quando li isso a primeira vez eu falei, tá. Aí depois eu fui entendendo que aquilo era uma má tradução de um conceito muito mais rico. Então, na medida em que a gente consegue ver os distúrbios de vata dentro de uma linguagem onde como o prana ele está se organizando, se ele está perdido no meio de muito espaço, se ele está constricto dentro de pouco espaço, se ele está se movendo sem uma direção de norte, ou se ele está não se movendo porque ele está fatigado, tudo isso é distúrbio de vata. Olha só, saiu uma palavra nova como o vata, distúrbio de vata, mas são princípios significativamente diferentes para a terapêutica de um, funcionar muito bem para um e atrapalhar o outro. Deu um alô sobre esse tema? Sim. Sim? Ótimo. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!